Eu olhava para o lustre de cristal do restaurante premiado, sentindo o peso do silêncio na mesa. Era o jantar de comemoração de 10 anos da empresa de construção do meu marido, Gustavo. Eu estava usando um vestido que ele escolhera, um tom de bege que me fazia desaparecer na parede. Gustavo falava alto, gesticulando para os seus sócios enquanto eu apenas sorria, como um enfeite. Quando os pratos chegaram, o aroma do risoto de trufas preencheu o ar luxuoso do ambiente. Eu estendi a mão para o menu, mas Gustavo puxou delicadamente, com um sorriso falso nos lábios. Querida, você sabe que precisa manter a linha para as fotos da empresa, ele disse, baixinho. Ele pediu apenas uma salada verde para mim, enquanto saboreava o prato mais caro do cardápio. Meus sócios olhavam, alguns com pena, outros com o mesmo desdém que Gustavo exibia. Eu sentia meu estômago roncar, mas o que mais doía era a fome de respeito que eu sentia. Gustavo comeu devagar, fazendo questão de comentar o quanto o risoto estava perfeito. Quando ele terminou, restando apenas algumas colheradas frias e gordurosas, ele empurrou o prato. Pode comer o que sobrou, Elisa. Seria um desperdício deixar isso para o garçom, ele anunciou. O som da porcelana batendo na mesa atraiu o olhar de outras pessoas no restaurante. Gustavo, eu não quero as suas sobras, respondi, tentando manter a voz firme e baixa. Ele deu uma risada curta, inclinando-se para frente com um olhar gélido e autoritário. Não seja ingrata. É a melhor comida que você já teve a chance de provar este ano. Eu olhei para o prato sujo, para os grãos de arroz grudados nas bordas de porcelana fina. Aquilo não era um gesto de carinho, era uma marcação de território e de poder absoluto. Ele queria mostrar para todos os presentes que eu era sua dependente, sua seguidora, sua sobra. Eu peguei o garfo, sentindo minha mão tremer de uma forma que eu não conseguia controlar. Levei uma colherada à boca, mas o gosto era de cinzas e de uma humilhação profunda. Gustavo sorriu para os amigos, satisfeito por ter me dobrado diante de uma plateia seleta. Viu só? Ela adora o que eu dou para ela, ele disse, com um tom de quem treina um animal. O que ele não sabia era que, sob a mesa, eu apertava um pequeno gravador no meu bolso. Eu tinha começado a registrar os abusos dele não por vingança, mas por pura sobrevivência. Eu precisava de provas de que a esposa perfeita vivia em uma prisão de luxo e migalhas. Aquela sobra de risoto foi o último alimento que eu aceitei vindo das mãos daquele homem. Eu olhei para a janela do restaurante e vi o reflexo de uma mulher que eu mal reconhecia. Ali, enquanto Gustavo pedia a conta com meu cartão de crédito conjunto, eu fiz um pacto. Eu não seria mais a sobra de ninguém, nem a sombra de um homem que me via como o resto. Minha história não seria escrita nos restos dos pratos dele, mas em páginas que ele não podia rasgar. Eu tinha um diário escondido, um relato detalhado de cada palavra agressiva e cada gesto cruel. Gustavo achava que eu passava o dia no salão de beleza ou fazendo compras fúteis. Na verdade, eu estava escrevendo, transformando minha dor em um manuscrito poderoso. Eu era uma jornalista formada que ele forçou a se aposentar para cuidar do lar. Naquela noite, eu não consegui dormir, sentindo o risoto frio pesar como chumbo no meu estômago. Fui para o escritório nos fundos da casa e abri meu laptop, conectado a uma rede protegida. Enviei o meu relato, junto com as gravações e fotos, para a editora da maior revista feminina do país. O título do meu e-mail era simples: A Dieta das Sobras, como sobrevivi ao narcisismo. Fiquei olhando para a tela, esperando o sinal de que a mensagem tinha sido entregue com sucesso. Quando o enviado apareceu, senti um arrepio percorrer minha espinha de cima a baixo. Eu estava jogando tudo para o alto: o conforto, o status social e a suposta segurança. Mas eu preferia passar fome na liberdade do que me banquetear com as sobras da opressão. Gustavo apareceu na porta do escritório, com os olhos injetados de sono e de mau humor. O que você está fazendo acordada a essa hora? Vá para a cama agora, ele ordenou. Só estou terminando de ler uma coisa, Gustavo, respondi, fechando a tampa do laptop. Ler não enche barriga nem paga as contas. Lembre-se de quem manda aqui, ele bufou. Ele saiu batendo a porta, sem notar que eu estava sorrindo pela primeira vez em meses. Eu sabia que ele estava certo sobre uma coisa:
ler não enchia a barriga de comida. Mas a verdade que eu tinha acabado de libertar iria alimentar a alma de milhares de mulheres. E a barriga de Gustavo seria a próxima a sentir o vazio amargo da solidão e do fracasso. Os dias seguintes foram de uma tensão silenciosa que parecia cortar o ar da casa. A revista não respondeu imediatamente, e eu comecei a me perguntar se meu relato era bom o suficiente. Gustavo continuava com seus jogos de poder, limitando meu acesso ao dinheiro e às saídas. Você está gastando muito com bobagens. Vou reduzir sua mesada pela metade, ele anunciou. Eu apenas assenti, sabendo que ele estava apenas tentando me apertar mais o pescoço. Ele queria que eu implorasse por cada centavo, que eu chorasse por um pouco de atenção. Mas eu estava focada nas mensagens que comecei a receber em um e-mail secreto. A editora da revista, Marina, tinha ficado chocada e fascinada com a crueza da minha história. Elisa, seu texto é um grito que precisa ser ouvido. Vamos publicá-lo como matéria de capa, ela escreveu. Eu li aquelas palavras e senti um nó de esperança e medo se formar no meu peito. Eles queriam fazer uma sessão de foto secreta e uma entrevista em áudio para o site. Eu precisava de um plano para sair de casa sem que Gustavo e seus motoristas notassem. Usei a desculpa de um retiro espiritual de final de semana em um spa isolado na montanha. Gustavo riu, chamando-me de fútil e mística, mas acabou deixando que eu fosse. Vá logo, pelo menos assim terei paz para trabalhar sem suas reclamações silenciosas, ele disse. Eu peguei minha mala, mas dentro dela não havia apenas roupas de spa, mas o meu futuro. No estúdio da revista, eu me senti uma profissional novamente pela primeira vez em uma década. Marina me recebeu com um abraço e uma xícara de café quente, olhando-me com respeito. Você é corajosa, Elisa. O que você viveu é o que muitas passam e não conseguem dizer. Fizemos as fotos. Eu não estava mais em bege, mas em um vermelho vibrante e poderoso. Minha voz, antes trêmula, soou firme durante as 3 horas de entrevista gravada. Eu contei tudo, desde o primeiro insulto escondido até o episódio degradante das sobras. Eu detalhei como Gustavo usava o sucesso financeiro para me diminuir e me isolar. Ao final do dia, eu estava exausta, mas sentia que tinha tirado uma armadura de chumbo. Voltei para casa e agi como se nada tivesse acontecido, esperando o dia da publicação. Gustavo não notou nada. Ele estava ocupado demais se admirando no espelho da própria arrogância. Ele estava organizando um coquetel de lançamento de um novo condomínio de luxo na cidade. Você estará lá, ao meu lado, bonita e calada. É para isso que eu te sustento, ele me lembrou. Eu sorri, olhando para o calendário no meu celular. A revista sairia no mesmo dia do coquetel. Eu enviei uma mensagem para Marina, confirmando que os exemplares deveriam ser entregues no evento. Contratei um serviço de entregas independente para distribuir a revista em todos os pontos estratégicos. A contagem regressiva para a queda de Gustavo estava em suas últimas 48 horas. Eu o via planejar o discurso, falando sobre família e valores tradicionais na construção. Era nojento ouvi-lo mentir para si mesmo e para o público que o via como um exemplo. Ele achava que tinha o controle de tudo, mas ele não tinha o controle da minha caneta. Eu tinha transformado minha dor em um artigo que seria lido em todos os salões da elite. Na manhã do evento, Gustavo estava mais irritado do que o normal, exigindo perfeição. Se você cometer um erro hoje, Elisa, eu vou te mandar para a casa da sua mãe sem nada. Não se preocupe, Gustavo. Hoje será um dia que ninguém nesta cidade vai esquecer. Ele achou que eu estava concordando com o sucesso dele, mas eu estava prevendo a ruína. Fui ao cabeleireiro e pedi que fizessem o penteado mais imponente que pudessem criar. Eu não queria parecer a esposa submissa, eu queria parecer a autora da própria vida. O coração batia forte, mas minha mente estava fria e calculista como nunca antes. O jogo de Gustavo estava prestes a sofrer um checkmate público e definitivo. O coquetel estava lotado de empresários, políticos e a imprensa local. Gustavo desfilava pelo salão, apertando mãos e recebendo elogios pela sua nova empreitada. Eu estava ao seu lado, segurando uma taça de champanhe que eu não pretendia beber. Eu esperava o sinal,
o momento em que a verdade entraria por aquelas portas duplas. De repente, vi um movimento na entrada principal do salão de mármore e vidro. Dezenas de entregadores começaram a distribuir gratuitamente a nova edição da revista. Na capa, estava o meu rosto em close, com uma expressão de força inabalável. A manchete em letras garrafais dizia: Elisa, o fim do banquete das sobras. O burburinho começou como um sussurro e cresceu até se tornar um barulho ensurdecedor. As pessoas paravam de ouvir o discurso de Gustavo para ler as páginas coloridas da revista. Eu vi os sócios dele trocando olhares de choque e de profundo desconforto. Gustavo ainda não tinha percebido. Ele estava no palco, começando seu discurso hipócrita. Porque a base de toda construção sólida é a família e o respeito mútuo, ele dizia. Uma mulher na primeira fila soltou uma risada sarcástica, levantando a revista para ele ver. Gustavo parou de falar, seus olhos focando na capa onde o meu rosto o encarava. Ele empalideceu, a mão que segurava o microfone começou a tremer diante de todos. Ele desceu do palco com passos pesados, vindo em minha direção com ódio no olhar. O que é isso, Elisa? Que palhaçada você fez com o meu nome? Ele sibilou baixinho. Eu não recuei, dei um passo à frente, sentindo todo o poder da minha história me sustentar. Não é palhação, Gustavo. É a minha biografia. A parte que você tentou apagar. Você está louca. Eu vou te destruir. Você não tem nada sem mim. Ele gritou agora. Mas o microfone que ele tinha esquecido de desligar na lapela transmitiu tudo para o salão. As pessoas recuaram, horrorizadas com a agressividade que ele exibia sem máscara. Eu tenho a minha voz, Gustavo. E ela é muito mais alta do que o seu dinheiro. O Dr. Antunes, o maior investidor do projeto dele, caminhou até o centro da roda. Ele estava com a revista aberta na página, onde eu descrevia o jantar das sobras. Gustavo, nós não fazemos negócios com homens que tratam mulheres como lixo, ele disse. O contrato de financiamento deste condomínio será cancelado imediatamente por quebra ética. O caos se instalou. Gustavo tentou investir contra mim, mas os seguranças da revista intervieram. Eu retirei do meu dedo a aliança de ouro e diamantes que ele tanto gostava de exibir. Coloquei o anel dentro da taça de champanhe e o entreguei para ele, com um sorriso calmo. Fique com as sobras, Gustavo. Eu já me banqueteei com a minha própria liberdade. Saí do salão acompanhada por Marina e por uma equipe de reportagem de TV que chegava. O flash das câmeras não me cegava mais, eles agora iluminavam o meu caminho de saída. Eu não tinha mais a casa de luxo ou os cartões de crédito ilimitados que ele usava para me prender. Mas eu tinha algo que ele nunca conseguiria comprar, a minha verdade impressa em papel. Nas semanas seguintes, Gustavo viu seu império desmoronar enquanto os investidores fugiam. Ele foi processado não só por mim, mas por irregularidades que minha denúncia trouxe à tona. Eu, por outro lado, recebi propostas para escrever um livro e para ter minha própria coluna. A esposa das sobras tinha se tornado a voz de uma geração de mulheres que decidiram falar. Hoje, eu janto em restaurantes onde eu escolho o que comer e quando falar. Não há cristais caros ou lustres de ouro, mas há o sabor inigualável da minha autonomia. Eu olho para a revista emoldurada na parede do meu novo e pequeno escritório. Ela é o lembrete de que nenhuma mulher deve aceitar as migalhas de um altar de mentiras. A história que a revista publicou foi apenas o começo da minha nova jornada. Eu aprendi que a maior riqueza não está no que o outro nos dá, mas no que somos. Gustavo ficou com o risoto frio de sua própria solidão no fim de sua carreira. E eu? Eu finalmente estou sentada à mesa da vida, servindo-me do prato principal. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras.
Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!